Fez a declaração de imposto de renda e descobriu que caiu na malha fina? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e nele eu vou trazer informações valiosas, como que você vai fazer a consulta para descobrir, analisar o que realmente aconteceu para a sua declaração ter caído na malha, saber se você retifica essa declaração ou espera para encaminhar a documentação para a Receita Federal. Ou seja, todas essas informações vão constar no nosso vídeo de hoje. Eu sou a contadora Ana Lira, 18 anos, falando de imposto de renda e assim como também cuidando de empresários e empresas que querem crescer e não ter prejuízo. Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas vamos lá. Você transmitiu a declaração de imposto de renda, não recebeu ainda sua restituição. Se você recebe, esse é o primeiro alerta. Se você não recebe restituição, o que eu já digo como dica? Faça uma consulta para saber se a sua declaração de imposto de renda foi totalmente processada. Por quê? Uma declaração de imposto de renda, quando ela não é processada, ela caiu numa malha fiscal para análises pela Receita Federal ou a entrega de documentação ou algum ajuste. E dependendo do processamento dessa declaração, aí sim a sua restituição fica ou não bloqueada meses e até anos pela dona Receita Federal. Além do mais, uma declaração na malha, ela possa lhe trazer prejuízo se você não responder essa malha dentro dos prazos. Então, o negócio é sério. Então, falando de coisa séria, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Por quê? Não ignore ele, assim como algumas pessoas ignoram quando tem a declaração retida na malha. Eu tenho um caso desses, um cliente que ignorou desde 2024 e nós já estamos em 2026 e ele precisa sim tratar essa malha fiscal. Já outros, quando ignora algumas informações no profissional da contabilidade, ele trata a malha sozinho e ele, sem entender os pormenores, ele acaba criando uma situação muito mais complicada para a vida dele. Então, descobrir o que está na malha ou não sabe como consultar, você vai fazer o seguinte: vai lá no Google, coloca ECAC. Quando você chegar na página do ECAC, entra com a sua senha Gov. E no cantinho esquerdo tem lá extrato de imposto de renda. Acessa esse extrato, clica lá em 2026 e você vai ver se a sua declaração foi processada ou não. E aí vamos lá, se a sua declaração não tiver sido processada, aí você para um pouco e vai fazer a análise do que realmente está inconsistente. Por quê? Algum erro ocorreu. E aí eu vou já trazer para você os erros mais comuns que uma declaração vai lá para a malha, para poder ajudar você. Um primeiro erro são relacionadas às despesas médicas, que às vezes é inserido despesa que não é dedutível, então vai para a malha. Eu também tenho um caso aqui no escritório que já veio para me fazer a correção dessa malha. Outro ponto são rendimentos que são informados de forma incorreta. Esse ano teve muito problema por conta da descontinuidade da DIF. O cliente tinha um informe de rendimentos e lá dentro da declaração pré-preenchida tinha outra informação totalmente diferente. Então, esse erro levou muitas declarações para a malha. Outro erro ainda é a própria omissão dos rendimentos. Não migrou tudo para pré-preenchido, ou você fez de forma ali bem manual pelo programa mesmo, inserindo os dados e esqueceu algum rendimento. Outro ainda são
informações dos dependentes. Você informou o dependente e não colocou os rendimentos do dependente. E diversas outras informações que podem levar à malha fiscal. Mas uma que também levou demais para a malha fiscal foi as empresas prestadoras de serviços médicos e saúde não terem informado a DMED. Então, são pormenores que você precisa saber para tomar uma decisão. E dentro dessa decisão em que momento você vai poder retificar essa declaração e em que momento isso não é interessante. Vamos lá. Você vai poder retificar essa declaração quando você reconhece que inseriu informações indevidas, que não era para você ter colocado aquelas informações. Então, cabe retificadora quando ficou informações inconsistentes de valor, mas que você essa é a informação correta, está aqui o documento, então você vai fazer a retificadora. E se porventura você tem a ciência documental que está correto, você apenas vai tratar essa malha. E aí, um outro erro bastante grave para quem tem a declaração na malha, e que isso leva aos prejuízos piores que a aplicação de multa, autuação da Receita Federal, é quando o contribuinte espera receber uma cartinha pelos correios da Receita Federal. Detalhe, hoje não se existe mais isso. Hoje, cada contribuinte tem o seu domicílio tributário, tem a sua caixa postal. E é através dessa caixa postal que você recebe todas as informações e comunicados. Olha só como isso é importante para você não perder tempo. Então, corre lá, acessa as suas informações lá dentro do ECAC e confere para ver se você está 100%, está tudo ok, está processada a sua declaração. Se tiver, fica tranquilo, aguarda só a sua restituição cair, ou se tem imposto a pagar, vá pagando o seu imposto mensalmente, da forma como você deva ter parcelado. Então, algumas pessoas ainda, quando tem uma declaração que caiu na malha fina, alguns, eu também já recebi casos aqui no escritório, que estava devedor, ele pagou o DAF do que estava devendo sem saber realmente se era o ideal a ser pago aquele DAF ou se a malha tratava da necessidade de uma outra informação. Então, primeiro, a gente tem que analisar, reconhecer aonde está a inconsistência, fazer os ajustes que são necessários. Eu digo que cada declaração é tratada de forma individualizada. Eu recebo muita gente dizendo que eu vou ter direito a restituir valor X, porque meu colega de trabalho também tem a mesma carga horária que eu vou receber o mesmo valor que ele. Tudo é tratado de forma individualizada, principalmente a malha fiscal. Então, não tratando uma malha com muita antecedência, isso vai lhe trazer acúmulo de juros e multas, isso vai lhe trazer autuação, notificação, autuação, pagamentos de multa realmente altíssima que é aplicado pela Receita Federal. As multas da Receita Federal no quesito malha fiscal é a partir de 150% do imposto devido. Então, não é brincadeira, tá? Então, acesse o ECAC, consulta sua declaração, vê se está processada. Detalhe, se tiver algum erro que você não consiga interpretar, alguma inconsistência que você não consiga resolver, aí é importante você buscar a ajuda do profissional. Eu disponibilizo a equipe cálculos, eu me disponibilizo a analisar a sua declaração de imposto de renda para que você evite prejuízos, para acelerar o seu processo de restituição do seu imposto e para trazer o principal,
a regularidade do seu CPF. Então, se esse vídeo foi útil para você, dá um like nele. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho e compartilha ele para disseminar essa informação que é importante para outras pessoas.